André Rizek fez uma análise incrível sobre o momento de Gabigol no Cruzeiro e como o Flamengo deixou ele sair e se deu super bem. E também veja o que os torcedores do Cruzeiro estão falando a respeito de Gabigol. Gabigol, para muitos, o segundo maior ídolo da história do Flamengo, seguramente um dos maiores da história rubro-negra, saiu do clube onde era amado, decisivo, mais banco do Pedro, porque queria jogar mais, queria um contrato maior, o Flamengo só oferecia um ano, ele queria mais tempo de contrato e foi para o Cruzeiro. Hoje está no banco do Caio Jorge. Dudu, um dos jogadores mais amados, vitoriosos da história do Palmeiras, deixou o clube paulista pelo mesmo motivo. Não tinha muita minutagem com Abel Ferreira desde que voltou de lesão, queria jogar mais, foi para o Cruzeiro. Hoje, banco do Christian, pelo menos é o que a Semana Celeste indica. Moral da história, muito cuidado com o que você deseja. Eu nem vou aqui questionar a escolha dos jogadores, isso é muito individual. Quando você quer mudar de emprego, de cidade, quer novos ares, beleza, a escolha dos jogadores eu nem vou questionar. Eu acho que fica uma grande lição, é para o Cruzeiro, especificamente para o dono do Cruzeiro. Porque o dinheiro não é mais do clube agora, o dinheiro é dele, né? Ele é o dono, é ele que banca. E obviamente quando você monta um elenco que não se encaixa com as ideias de jogo do treinador que você traz, você perde dinheiro, você rasga dinheiro. E nessa curta ainda passagem do presidente Pedro Lourenço, eu acho que ele já percebeu que ele desperdiçou dinheiro. Porque ele fez contratações muito midiáticas, Dudu e Gabigol, nomes explosivos, pensava em trabalhar com esses jogadores com o Fernando Diniz, demitiu o Diniz, está pagando multa para o Diniz, e agora está vendo os maiores investimentos que ele fez no banco de um treinador cuja ideia de jogo não combina com Dudu e Gabigol juntos. Tenho trazido essa informação já há algum tempo. Desde que chegou, o Leonardo Jardim reuniu as 3 estrelas do Cruzeiro, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol, e deixou bem claro que dificilmente os 3 jogariam juntos ao longo da temporada. Em algumas ocasiões sim, ao longo da temporada não. E isso está ficando evidente na semana, contra o São Paulo e contra o Bahia, os 2 melhores jogos do Cruzeiro. Eu sei que no futebol não dá para planejar tudo, futebol não é uma ciência exata. Mas quanto melhor você planejar, quanto melhor você antever as situações, menos dinheiro você vai rasgar. Menos multa rescisória você vai pagar e menos craque caro você vai trazer para, de repente, ser banco do seu treinador. Aliás, a minha grande esperança de uma melhora de gestão aqui no futebol brasileiro é justamente mexer no bolso dos dirigentes. Com as SAFs, eles vão ter que rasgar menos dinheiro. O dinheiro não é mais do clube, o dinheiro é dele. E ninguém é maluco de queimar dinheiro por aí. Do ponto de vista técnico, me parece que será dura a vida do Dudu e do Gabigol para serem protagonistas do Cruzeiro. Eles são grandes jogadores, mas eles entregam coisas que não se encaixam na ideia de jogo do Leonardo Jardim. O Caio Jorge e o Christian, bem menos midiáticos, deram uma resposta muito melhor. Acho que a gente precisa falar também do Dudu e do Gabigol, né? Que existe muita polêmica, nossa, 5 milhões no banco e tudo mais. Dudu e Gabigol merecem ser titulares do Cruzeiro? Para mim, hoje não. Eu acredito até que o Dudu possa ser eventualmente o escolhido de acordo com o sistema que quer o Leonardo Jardim, de acordo com o adversário também. Mas eu confesso para vocês, né, a entrada dos dois, para mim, não renderam aquilo que eu esperava enquanto expectativa, e acredito que até o próprio Leonardo Jardim, né? O Dudu ontem não consegue ser o Dudu que nós acreditamos que em algum momento, quando ele entrar no jogo, ele vai ser um Dudu intenso, né? Que vai chamar responsabilidade, que vai fazer o jogo de acordo com as suas características. E o Gabigol, apesar de ter boas movimentações, de puxar a marcação com ele também, mas ainda é um atleta que não tem feito a diferença, para falar assim, já merece a titularidade nessa equipe. Por 2 aspectos, Caramujo. Eu concordo com a Amanda por 2 aspectos. Tanto porque quem está jogando está entregando o que tem que entregar, e aí, assim, enquanto o Cruzeiro teve gás, né, os jogadores da frente ali, o Caio Jorge e o Wanderson, né? O Wanderson não é nenhum primor de jogador, mas enquanto teve gás, eles conseguiram dar aquela pressão, fechar os espaços e fazer o que se propunha fazer. Então, até, principalmente no primeiro tempo, isso funcionou muito bem. Então, tanto pelo que quem está apresentando, como pelo que quem entra não apresenta, né? Acho que o que Dudu e Gabigol
apresentaram, né, ontem, quando entraram, também não justifica, né? Se um dos dois tivesse feito uma grande partida, criado oportunidades, principalmente o Dudu, né? Gabigol, a bola chegou pouco. Mas acho que se tivessem apresentado mais, poderíamos justificar. Mas acho que nenhum dos dois aspectos, nem pelo quem está apresentando, como pelo quem entra está apresentando, valeria colocar os dois como titular nesse momento. Claro que eu não estou falando de uma situação de um desgaste, de um jogador, né, tá sentindo. Estou falando em situação todo mundo 100%. Escolha técnica, né, Rafa? Exatamente, Amanda. Por escolha técnica, não. Eu colocaria o Dudu no lugar do Wanderson, cara. Eu vejo que o Wanderson, nesse sistema que, inclusive, estamos falando das 3 partidas onde o Cruzeiro foi bem, é um cara que ajuda bastante, né, defensivamente. Mas para aquilo que ele foi contratado também, que é o ataque, fazer com que o Cruzeiro chegue ali, né, pelo menos com possibilidade de gols, ele tem feito escolhas muito erradas em todos os momentos que ele tem oportunidade. Quando ele tá mano a mano e precisa driblar para dentro para criar uma situação, ele leva para o fundo e perde a bola. Quando é para levar para o fundo ali, ele vai e tenta o corte para o meio para tentar uma batida. Eu gostaria de ver o Dudu que inclusive nos jogos ruins do Cruzeiro antes, esses 3 jogos, era, na minha opinião, que estava entregando, né? Também, pelo menos, vontade e tal. Eu gostaria de ver, inclusive eu tenho pedido aí o Leonardo Jardim, apesar que ele não me ouve, Caramujo, nessas partidas mais minutagem para o Dudu, né? Talvez ontem, aos 25 do segundo tempo, não, eu já tiraria o Wanderson antes. Talvez não no intervalo, mas daria mais minutagem para ver o Dudu nessa estrutura de Cruzeiro aí com 3 volantes. Eu queria ver o Dudu, sim, no lugar do Wanderson. O Gabigol não, o Caio Jorge tem desempenhado muito bem. O Gabigol, nas oportunidades que tiver, vai ter que comer muita bola para poder retornar aí nessa centroavança ou jogando os dois juntos dentro do contexto da partida como foi ontem. Mas o Dudu eu gostaria, sim, de ver ali no lugar do Wanderson numa próxima partida. Ele é, na minha visão, um bom centroavante, um bom finalizador. Geralmente quando a bola chega, ele consegue fazer, mas ele não é esse cara para você jogar para ele. E o Cruzeiro precisaria montar um time para jogar pro Gabigol, para que ele conseguisse se destacar e fazer os seus gols. Hoje, o Cruzeiro tem um perfil e uma forma de jogar que todo mundo corre para todo mundo, que todo mundo se doa e se entrega. O Gabigol, ele não tem esse perfil. Ele espera com que os outros façam para ele. E eu nem estou falando que é uma coisa pessoal, particular. É uma característica de jogo dele. E se você for olhar no histórico, sempre foi assim. Ele sempre foi um jogador que precisou que os outros jogadores construíssem a jogada para que ele finalizasse em gol. Ele não é um cara de voltar na marcação, não é um cara de fazer a marcação pressão. Ele não consegue fazer essa marcação pressão até então. Até então ele não tem conseguido. Se ele quiser fazer isso, como um jogador profissional, provavelmente ele tem condições. Vai ter que perder ali uns 5 quilos para aumentar a intensidade, para ficar mais rápido e conseguir fazer um pouco do que o Caio Jorge faz.